Seja bem-vindo ao Sobre Bíblias, o seu canal de Bíblia de estudo aqui no YouTube. E eu revisitei uma Bíblia que eu já tinha falado mal dela, né? Na realidade, eu não mudei muito o que eu acho dela, só que eu acho agora que nós podemos pelo menos aproveitar um pouco do que ela traz. Essa Bíblia é a mensagem, que você já viu aqui no título, né? E eu tenho uma Bíblia a mensagem aqui em casa, que foi a que eu revisitei, né? Revisitei significa que eu voltei a analisar ela, tá? A minha Bíblia a mensagem tá com a capa toda velha, tá vendo? A Michelle, que faz as minhas capas, ela fica olhando e fica com vontade de fazer também, ó. Não sei. Não sei se eu vou refazer a capa dessa aqui. Eu gostei dessa capa estragada. Mas o que acontece? Eu sempre falei mal de Bíblias parafraseadas. E o que é uma Bíblia parafraseada? Uma paráfrase é um texto que ele reflete a mensagem do texto, mas ele não é o texto, entende? Então, hoje no Brasil a gente tem algumas paráfrases bem conhecidas, como por exemplo a Bíblia Viva, né, é uma paráfrase muito conhecida, a NTLH, que fica naquela de ser tradução ou paráfrase e acaba caindo na paráfrase. Nós temos também a mensagem, que é essa que é a paráfrase mais paráfrase que tem. E é por isso que eu deixava ela por último, eu nem olhava a Bíblia Mensagem. Por quê? Porque ela é muito paráfrase, ela é pouco não. É basicamente o escritor dela contando a história do texto. E cara, essa desvantagem é talvez a única vantagem, né? Uma Bíblia parafraseada, ela tem vários problemas técnicos, diria eu, né? Porque ela tenta desfazer símbolos que são importantes para o texto, por exemplo. Ela reduz o texto original e você acaba não lendo o original, mas a imaginação do autor. Então é complicado você ter uma paráfrase e não saber quem é o autor, né? A Bíblia Mensagem tem a paráfrase do pastor Eugênio Peterson. Eugênio Peterson, acho que é assim que falam dele. É um pastor conhecido, tem muita coisa dele já no mercado, mas é complicado você ter a paráfrase de alguém, né? E no caso da mensagem é mais complicado ainda porque ela é muita paráfrase, como eu disse. Então tem esses problemas na paráfrase, é por isso que eu não indico. Se você quer ler a Bíblia mesmo, eu acho que você pode começar lendo a própria Bíblia, né? Mas cara, depois de muito tempo revisitando a paráfrase, especialmente a mensagem, tá? Que foi a que eu revisitei, eu diria que você pode revisitar outras paráfrases pensando mesmo que eu vou falar agora. Nós temos a NTLH, que eu já fiz isso também, principalmente em Apocalipse, vai ter tudo a ver com quando eu falar dos motivos, mas revisitando a paráfrase eu cheguei à conclusão de que você pode sim usar uma paráfrase, mas você não pode usar ela como texto principal, porque ela realmente não é o texto bíblico. Mas em pelo menos 3 situações você pode usar uma boa paráfrase. Eu vou falar para vocês a partir de agora sobre as situações. A primeira situação que cabe uma paráfrase é quando você precisa de clareamento a respeito do texto que é complexo. Nossas traduções elas já estão simplificadas demais, mas às vezes o texto ele é maior do que um ou dois versos. Então a paráfrase, e essa do Jenny aqui, ela faz muito isso, ela reúne a mensagem total do texto e fica mais fácil entender o texto. Então por mais que a gente estude a Bíblia, vamos ser humildes aqui, né? Ainda existem textos que não é tão fácil compreender, mesmo pegando uma outra Bíblia mais simples, que é quase um paráfrase, como a NVI, a NAA, mesmo com traduções assim, às vezes tem textos, principalmente do Antigo Testamento, textos proféticos, onde a gente precisa entender melhor a ideia do autor. E aí uma paráfrase cai bem nesse ponto aí. Eu vou mostrar para vocês uma paráfrase, um texto agora da mensagem, né? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui, mas para isso é ótimo usar uma paráfrase como essa da mensagem. E cara, às vezes a gente precisa, não tem como, né? Esses dias eu estava gravando sobre Ezequiel 33 e eu pensei nisso, caramba, a leitura de Ezequiel 33 para mim é até tranquila, mas eu sei que para algumas pessoas não. Então aí entraria uma paráfrase para entender a mensagem do autor. Então, esse é um dos usos da paráfrase que você vai aproveitar bem, né? O bom, pessoal, é que você não precisa comprar a mensagem, tá? Você pode acessar ela online. A não ser que você queira essa aqui que é de estudo. Essa aqui é de estudo, ela tem mais conteúdo. Mas se você quer ver só o texto, pode acessar Bíblia a Mensagem, Bíblia-a mensagem.com e você acessa ela. Vou mostrar a página dela aqui, tá bom? Um outro uso da paráfrase que vai te ajudar é quando você precisa simplificar o ensino. Tipo, você entendeu o texto bíblico, você entendeu ele
por qualquer tradução que você gosta. Mas a ideia, a questão agora é transmitir o conteúdo. E essa parte é difícil, né? Talvez, por exemplo, citando meu exemplo de Ezequiel 33, eu pudesse ter lido na mensagem antes para entender como repassar o ensino. Isso poderia ter melhorado a minha explicação, a minha exposição. Entende? Então, olha só. Eu já sei o texto, eu entendi o texto, mas eu quero transmitir de forma mais simples, que é uma necessidade hoje no Brasil, né? Então a gente precisa aprender a falar de forma mais simples. Então aí entra uma paráfrase. Aí você pode usar outras paráfrases também, né? Eu tô falando da mensagem porque, tipo assim, pessoal, se é para parafrasear, vamos meter o pé na jaca de vez, vamos pegar mais parafraseado, entendeu? Se não, a gente fica com as traduções mesmo, que já ajudam bastante. Agora, uma outra questão que a paráfrase vai te ajudar também, é quando você tem um texto, que, tipo, principalmente os textos históricos do Antigo Testamento, na minha opinião, o Antigo Testamento é mais difícil de compreender nesse aspecto, né? A ideia ali, tipo, os dois reinos são divididos, aí uma mensagem é pro reino do norte, outro do sul. Cara, isso realmente bagunça a nossa mente se a gente não tiver o costume de falar disso o tempo todo. Por exemplo, eu leio agora, daqui a 2 meses, já esqueci isso, cara. Minha memória não é tão boa assim. Pessoal, parei aqui na edição para lembrar vocês de curtir o vídeo e se inscrever no canal se é a primeira vez que você está chegando. Eu tô até sem óculos, tô editando sem óculos aqui. Parei na hora de editar mesmo. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, assista o vídeo todo, cara. O vídeo tá muito bom. Eu tô gravando isso depois de ter editado. Eu percebi que eu não pedi vocês para se inscrever e nem curtir o vídeo. Então, faça isso para colaborar com o canal. Tá vendo esse link aqui, ó? Esse link aqui é do apoia-se do canal. Ninguém apoia o canal até agora, entendeu? Mas é uma chance de colaborar ativamente para o canal. Pra vocês terem uma ideia, gravar um vídeo como esse tem gastos, né? Eu tenho computador, tenho software, eu tive que pagar até o editor, eu tenho que pagar tudo. Eu preciso de ajuda para a gente continuar fazendo esse tipo de trabalho que você está assistindo aqui no YouTube, né? Então, se você puder, colabore, cara. Entra aqui no link, tá na descrição também, colabore. Então, a paráfrase vai te ajudar a compreender o contexto histórico do texto mais fácil, lendo só o texto bíblico. E é esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, ó. Dá uma olhada aqui na minha tela. Eu abri aqui no site que eu falei para vocês, né, que é a mensagem. Eu vou fazer questão de fazer propaganda do site, porque para vocês entenderem que vocês não precisam comprar ela para usar, tá? Coitada, o pessoal da editora vai me matar, assim. Mas depois, se você quiser, compra a Bíblia de Estudo para ajudar os caras, né? Ou você pode colaborar por aqui também, ó. Você pode contribuir por aqui. Assim como você pode colaborar com o meu canal, você pode colaborar com o pessoal da mensagem também, tá? Ó, ambos precisam de colaboração, tá, pessoal? O dinheiro não cai do céu para manter isso aqui, não. Então é bom você colaborar. Inclusive, já curte o vídeo, se inscreve no canal. Esse é um exemplo onde uma Bíblia mais fácil, uma paráfrase, como eu disse a vocês, se é para usar paráfrase, eu vou meter o pé na jaca de vez, vou usar a pior nesse caso, a mais parafraseada. Ela vai te trazer uma explicação mais simples do contexto. Por exemplo, olha como é que está aqui em Neemias capítulo 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. Era o mês de Quisleu, do 20º ano, ocasião em que eu morava no complexo real de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, tinha acabado de chegar de Judá com alguns judeus. Perguntei a ele sobre as condições dos judeus que sobreviveram ao exílio e sobre a situação de Jerusalém. A resposta deles foi: a condição dos sobreviventes do exílio, que ainda estão na província, é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém continuam em ruínas e dos portões só restam cinzas. Percebe como é diferente, como ele conta? O Eugene, ele tem esse atributo, digamos assim, né, de ser um bom contador de histórias. E não dá para negar que nesse texto a história ficou muito bem contada. É como se ele já estivesse me falando o que aconteceu. Então você leu na Bíblia e precisa simplificar o que aconteceu, a mensagem, nesse caso, ela vai te ajudar sim, cara. Não posso mentir e falar que não vai, não. Ela vai te ajudar sim. E aí eu até vou procurar aqui Ezequiel também, né? Que, como eu disse, a gente tinha lido lá no outro canal, Ezequiel 33. Vamos ver se funciona assim, né? Então, ó, citando aqui com o meu exemplo que eu precisei esses dias, acabei não vindo aqui fazendo esse exercício, né? O texto de Ezequiel 33, na mensagem, está assim: a mensagem do Eterno veio a mim. A gente já sabe que o Ezequiel, que o profeta está recebendo uma profecia do próprio pai, né? Filho do homem, falem ao seu povo.
Diga a eles, se eu trouxer a guerra sobre a terra, sobre esta terra, e o povo escolher um dos meus cidadãos, um dos seus cidadãos para a sentinela, e se a sentinela vir a guerra se aproximando e tocar a trombeta, avisando o povo, e alguém ouvir o som da trombeta e o ignorar, e a guerra vier e o levar, a culpa é toda dele. Olha aí como ficou mais fácil. Ele ouviu o alarme e o ignorou. Ele será culpado. Se ele tivesse levado a sério, teria salvado a vida. Mas tem uma formiga aqui na minha câmera, Mori. Eu já falei pra ela não ficar aqui, ela tá exatamente no microfone da câmera. Eu vou deixar ela aí porque ela deve estar gostando, né? Mas se a sentinela vir a guerra chegar, aquele poder que vir a guerra chegar, né? Mas ele colocou vir guerra chegando e não tocar a trombeta para avisar o povo e a guerra chegar e tirar a vida de alguém, eu tornarei a sentinela responsável pelo sangue derramado de qualquer perverso desavisado. Então viu como ficou mais fácil? E tipo assim, ó, esse primeiro parágrafo são 5 versículos, né? E aqui é um versículo só. E aqui são 2 versículos. Eu não poderia usar isso aqui como texto para exegese, porque ele acabou com o texto, né? Massacrou o texto bíblico aqui. Ele tirou todo o texto. Mas eu poderia usar isso aqui para explicar o texto bíblico. Entenderam como é que dá para usar? E eu queria mostrar isso para vocês porque às vezes a gente perde algumas ferramentas, né, por não ter esses detalhes, e agora vocês têm. E eu acho que isso vai ajudar o estudo de muita gente. Só lembrando que se você quiser estudar a Bíblia, aqui no canal sobre Bíblias tem uma série de estudos a respeito da leitura e da interpretação do texto. E se você preferir estudar no livro, eu tenho um livro sobre leitura e interpretação, que é o Texto e Contexto. Tá bom? Agora eu quero fazer uma indicação de um texto que eu acho que ajuda quase como a mensagem, né? Que é a Bíblia King James. Eu achei a tradução King James não parafraseada desse jeito que estava ali, não tão parafraseada assim. Eu até tenho aqui a do Reformadores, né? Essa é uma King James, a mais recente King James da BV Books, né? Eu achei essa tradução um tanto quanto fácil de ler. Não vou falar parafraseado que o pessoal fica com raiva de mim. Mas eu achei que a King James ela tá chegando bem perto de uma tradução simplificada. Só que ela não nega os textos completos, né? Vamos fazer um teste aqui? Eu tô com a King James aberta aqui, é o site da BV Books, né? E aí a gente tem aqui o texto. Vamos lá no mesmo lugar que eu tô ali na outra tela, que é Ezequiel, capítulo 33. E vamos ver como é que eles fazem. Aqui a gente tem no início, aquele primeiro parágrafo é referente a isso tudo de texto aqui. Então vou deixar marcado para a gente saber. A gente tem no início aqui, ó, a mensagem do Eterno veio a mim. Já na tradução, novamente a palavra do Senhor veio a mim. A gente já tem uma questão aqui importante que é o novamente, né? Que também que é importante, querendo ou não, tá no texto. Aqui o Eugênio não colocou, né? Mas, enfim, ó, novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu trouxer a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem de suas costas e o estabelecer por seu vigia, se, quando ele vir que a espada veio sobre a terra, ele soprará a trombeta e avisará o povo. Contextos históricos agora, tem a trombeta, né? Aqui, apesar de que muita gente sabe, nem todo mundo sabe, né, que o vigia... Ah, não, aqui também estava falando do som da trombeta. Então tá bom. Então tá nas duas. Tá vendo como tá? Nas duas, eu acho que a King James está chegando bem perto disso. Então, quem quer que ouvir a trombeta e não considerar o aviso, se a espada vier e o tomar, seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Aqui, esse é o versículo 4, e isso está aqui, ó. Cadê? Se a sentinela vir a guerra aproximando e tocar a trombeta avisando o povo, a culpa será toda dele. Então, esse é o versículo 4 da mensagem, mais ou menos por aí, né? E ficou simples também de entender. Eu acredito que a BV Books esteja caminhando para uma tradução que é o que a gente está precisando há muito tempo, né? Uma tradução do texto recebido com o estilo literário bem próximo daquilo que a gente tem aí na NVI, daquilo que a gente tem na Almeida Edição Contemporânea. Só que a grande diferença entre isso aqui que vocês estão vendo na tela e isso aqui é a quantidade de texto, né? Então o Eugênio usou o texto crítico, a BV Books usou o texto recebido, e isso é uma grande vantagem, né? Eu estou usando a King James para vocês entenderem que eles já estão também chegando perto da mensagem.
talvez um dia só King James já resolva os nossos problemas, todos os nossos problemas, né? Mas até então, essa mensagem é uma boa opção, tá? Não vou desconsiderar mais ela. Só vou lembrar vocês de uma coisa antes de encerrar o vídeo. Se você for estudar a Bíblia para fazer a sua leitura, a sua interpretação, é essencial ter uma tradução. Nesse caso, uma Bíblia simplificada com uma mensagem, uma paráfrase, ela vai te atrapalhar ao invés de te ajudar. Mas, quando você precisa de mais clareza, quando você tem que ensinar o texto de forma mais simples, e quando você tem que estudar o contexto do texto, aí sim, eu acho que a mensagem pode ser útil na sua vida de estudo, beleza? Gostou desse vídeo? Quer comprar a mensagem? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aí você pode comprar lá e ajudar o canal. E deixa a sua opinião aqui também, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!